Graça e paz a todos, este é o canal Alicerce da Fé, chegando até você com mais um devocional bíblico. Eu quero falar com você hoje sobre o arrebatamento da igreja versus a grande tribulação. Dia desses, um amigo no serviço, me perguntou se eu era pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Eu não sei até onde vai o seu conhecimento. Eu creio que nem todos conhecem esses termos, mas a igreja do Senhor espera um advento chamado arrebatamento, que é a volta do Senhor Jesus para os seus, para a sua igreja. E há também menção na palavra de um acontecimento chamado da grande tribulação. Está narrado, descrito em Apocalipse, em Daniel, Mateus 24 fala sobre esse evento da grande tribulação. E algumas pessoas, baseando-se em algumas interpretações, afirmam que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação e outros afirmam que vai acontecer depois da grande tribulação, são os pós-tribulacionistas. E há até mesmo algumas vertentes de interpretação que acreditam que o arrebatamento possa acontecer no meio da grande tribulação. E quando esse amigo me perguntou, eu falei para ele da minha compreensão, da minha opinião, que é pré-tribulacionista, e na ocasião não tive como explicá-lo totalmente a minha opinião, e é por isso que eu dedico a ele a esse vídeo. E também a uma amiga do serviço ontem, esse tema voltou a ser tocado, estávamos ali e ela, juntamente com uma outra pessoa, estavam discutindo sobre a biotecnologia, a implantação de chip, essas coisas que a gente frequentemente ouve por aí e que a gente sabe que é simplesmente a plataforma de tudo que vai acontecer de fato dentro em breve. Independente de qualquer coisa, a gente sabe que a tecnologia está avançando e o futuro ele vai trazer essas questões. E ela disse ontem: eu sempre pensei que Jesus fosse vir para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, só que parece que não vai ser bem assim, porque essas coisas já estão chegando. E eu pude ter a oportunidade de esclarecê-la de que não vai ser exatamente dessa forma. Eu creio no arrebatamento antes da grande tribulação. E o texto que eu gostaria de ler, na verdade, existem muitos textos na palavra que vão apontar para a realidade de que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Um deles é a palavra de Paulo, lá na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 6, está dito assim. Você depois pode pegar a sua Bíblia aí, ler atentamente, para que você possa dissipar essa dúvida de uma vez por todas, se também essa for a sua dúvida. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, fala assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Paulo está falando da vinda do anticristo, e ele diz que havia alguma coisa que detinha esse aparecimento, essa vinda do anticristo. E pelo contexto, e até mesmo por interpretações conjuntas na palavra, nós sabemos que o que detém a vinda do anticristo é o Espírito Santo, que habita na igreja, habita de uma forma maravilhosa. Esse Espírito Santo, enquanto ele estiver aqui na igreja, fazendo o trabalho que ele tem feito, que é aperfeiçoar a igreja do Senhor, o anticristo não vai aparecer conforme nós entendemos, atuando plenamente e fazendo todas aquelas coisas que Apocalipse fala que vai acontecer, incluindo a questão da marca,
da besta e tudo mais. Um outro texto bem interessante está lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10. Novamente eu recomendo que você guarde esse texto e depois você pode estudá-lo com mais calma. Apocalipse 3, versículo 10 é uma palavra de Jesus à igreja de Filadélfia, a igreja missionária, a igreja vencedora, a igreja que nós cremos que é o ideal de Deus, né? Aquela igreja que ela agrega todos os valores que o Senhor gostaria para a sua igreja. E em Apocalipse 3, 10, Jesus diz assim a essa igreja: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou tribulação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Ele não diz te guardarei na hora da tentação. Ele diz eu te guardarei da hora da tentação, ou seja, ele vai livrar a igreja da tentação, que é a grande tribulação. Existe uma diferença enorme entre essas duas palavrinhas, da e na. Ele poderia guardar na hora da tentação, o que vai acontecer com o povo de Israel, que vai ser preservado de alguma forma, mas vai ser preservado na hora da grande tribulação, no tempo da grande tribulação, no decorrer deste período, no processo em que a grande tribulação estiver acontecendo. Nesse tempo, Israel vai ser protegido, mas a igreja, ao contrário, ela vai ser guardada da hora da grande tribulação, ou seja, é antes dela. O Senhor vai livrar a sua igreja. E para encerrar, existem algumas figuras que apontam nesta direção no Velho Testamento. E eu gostaria da sua atenção para que essas figuras fiquem marcadas na sua mente. Provavelmente você já ouviu falar sobre o dilúvio. É um grande acontecimento. Eu creio que não precisa nem ser crente para ter o conhecimento do dilúvio, independente de você crer ou não. Temos aí hoje um filme moderno, atual, falando sobre o dilúvio, né? Noé, com Russell Crowe, do Gladiador, um filme bem interessante, embora deturpa muitas coisas da palavra, mas a questão do dilúvio lá aparece, comprovando que é uma questão atual, é uma questão que está, para algumas pessoas, no imaginário da cultura universal, mas é um registro bíblico sério. E o que o dilúvio tem a ver com a grande tribulação? O dilúvio, ele representa, de certa forma, a grande tribulação, porque foi a destruição do mundo daquela época, e é o que a grande tribulação vai fazer através do juízo de Deus sobre a humanidade, sobre o mundo. E houve um homem antes do dilúvio chamado Enoque, que foi preservado do dilúvio. Ele não teve que passar pelo dilúvio, ele foi livrado do dilúvio. Observe novamente a palavra, essa palavrinha tão pequena, né? Essa, na verdade, é uma preposição. E Noé, ao contrário, ele foi livrado no dilúvio, ou seja, no processo do dilúvio, ele foi livrado. E Enoque, ele foi transladado para não ver a morte, para não ter que passar pelo dilúvio, significando que a igreja também vai ser livrada da grande tribulação. Então, Noé representa o povo de Israel, que vai ser preservado de alguma forma. Deus vai ser com o seu povo. E Enoque é uma tipologia da igreja. Outra coisa interessante, outro exemplo interessante é de Ló, que foi livre
de Sodoma e Gomorra, antes de que Deus castigasse Sodoma e Gomorra. Ele foi livrado de ter que sofrer aquele juízo, significando também que a igreja vai ser livre da grande tribulação. Então, tanto Enoque como Ló e sua família são tipologias da igreja. A esposa de Ló, que foi transformada numa estátua de sal, representa todos aqueles que olharam para trás, todos aqueles que abraçaram a fé em algum momento e não perseveraram e olharam para trás. E aqui eu abro um parêntese para você. Se há alguma coisa na sua vida que te prende ao passado, que te prende a esse mundo, que faz com que a vinda do Senhor seja algo que você deseja em segundo plano, se há algo desta natureza, eu quero te dizer, não faça isso, não olhe para trás. Conserve o seu olhar no Senhor, para frente, porque esses que não focam na vinda do Senhor, certamente eles serão deixados para trás. Mas, para encerrar, eu gostaria de comentar sobre uma figura do arrebatamento da igreja pouco conhecida hoje em dia, mas que Deus me deu o privilégio de entender nas Escrituras. Está lá em Daniel, no livro de Daniel, que é um livro totalmente profético, alguns o chamam do Apocalipse do Velho Testamento. Daniel, que é composto por 12 capítulos, você vê a menção de Daniel no decorrer do livro todo, não é? Não é à toa que o livro são as visões de Daniel. E Daniel, a palavra Daniel, ela aparece neste livro 65 vezes. Daniel está presente em todo o livro. No capítulo 1, por exemplo, Daniel ele é introduzido na presença do rei na corte babilônica, juntamente com os 3 jovens judeus, e ele pede para que fosse isentado das iguarias do rei. No capítulo 2, ele interpreta um sonho do rei, um sonho bem conhecido da estátua. No capítulo 3, nós temos o evento da estátua de ouro, onde o rei constrói uma estátua, um surto de orgulho, de megalomania desse rei. Ele constrói uma grande estátua e é ordenado que todos adorem essa estátua. Quem não prestasse adoração ao rei, à sua estátua, se curvasse diante dela, ele seria jogado na fornalha de fogo ardente, como aconteceu de fato com os 3 companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. É um texto bem conhecido também. No capítulo 4, Daniel volta a interpretar um sonho do rei Nabucodonosor, um sonho de uma árvore gigante e que Deus estava cortando aquela árvore, indicando o próprio Nabucodonosor que passaria por um juízo de Deus. Não vou me ater aos detalhes, mas você pode ler esse capítulo 4, bem interessante. No capítulo 5, Daniel interpreta novamente uma escrita na parede, agora se tratava do rei Belsazar. No capítulo 6, ele é jogado na cova dos leões. E de forma que no livro todo de Daniel, ele está presente, ele aparece, ele é figura central. Mas o que isso tem a ver com uma das tipologias do arrebatamento da igreja que eu disse para você? Uma das figuras do arrebatamento da igreja. É que no capítulo 3, olha só que algo interessante. No capítulo 3, o rei manda que fosse construída uma estátua de ouro. E essa estátua era dele mesmo. Faz lembrar até mesmo a estátua do anticristo que será construída, né?
debaixo do patrocínio certamente do falso profeta e todos que fizerem parte do governo do anticristo. E esse tempo aqui de Daniel capítulo 3, essa estátua, ela nos remete para o período da grande tribulação. Tanto é que há uma menção aqui do forno que foi aquecido 7 vezes e os 3 jovens judeus foram jogados nesse forno porque eles não se renderam a Nabucodonosor, não se renderam à ordem de adorá-lo, e a ordem foi dada para que todos adorassem o rei nesse período, e todos adoraram o rei, e esses 3 jovens judeus não adoraram. Representa o remanescente de Israel que será preservado na grande tribulação. Agora, o interessante é que Daniel, embora ele seja mencionado 65 vezes em todo o livro de Daniel, ele não aparece aqui em Daniel capítulo 3. Você pode ler todos os 30 versículos desse capítulo 3 de Daniel, você não encontra menção de Daniel. E eu sempre fiquei intrigado, por que Daniel ele não aparece no capítulo 3 do seu livro? Será que ele se rendeu à estátua e adorou o rei? É impossível pensar isso, é inconcebível. E você não encontra explicações de onde Daniel se encontrava, porque ele era governador de uma das províncias, era um dos grandes ali que Deus colocou na Babilônia, e você não encontra menção se ele estava viajando, se ele estava doente. E o fato é que esse período ele representa a grande tribulação, a gente entende isso claramente. E, para mim, segundo aquilo que Deus tem falado ao meu coração, Daniel não está presente aqui porque ele é uma prefiguração da igreja. Ele é uma das figuras do arrebatamento da igreja que vai ser arrebatada. Então, Daniel, nós podemos dizer, Daniel ele foi livre da necessidade de ter que escolher entre adorar o rei ou não, se curvar ou não diante da estátua. Daniel ele foi livre. Daniel é uma figura do arrebatamento da igreja. Ele não estava presente nessa época aqui, do capítulo 3, da estátua de ouro de Nabucodonosor, porque ele é uma figura da igreja. E a igreja também ela não vai passar por essa necessidade de ter que se escolher, se curvar ou não diante do anticristo, porque ela não vai estar aqui. Já os 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam aqui presentes e eles escolheram sabiamente não se curvar. Eles foram preservados e eles foram jogados na fornalha de fogo ardente e Deus os livrou. Deus os livrou de uma forma sobrenatural, a ponto de que naquela fornalha houve a presença do 4º homem na fornalha, que nós sabemos se tratar do próprio Senhor Jesus, uma das figuras do Senhor Jesus. E a questão, não importa se você crê que era um anjo, que não era o Senhor Jesus, esse aí seria um detalhe. Mas a questão é você entender que o Senhor Jesus abra a sua mente para que você entenda que assim como Daniel não estava aqui presente para enfrentar esse momento, a igreja também não estará presente, porque ela é uma tipologia do... Daniel não estava presente, a igreja não estará presente também, porque ela não vai passar pela grande tribulação. Eu quero encerrar essa reflexão. Eu sei que esse é um tema um tanto polêmico. Depois das línguas, do batismo com o Espírito Santo, esse é um tema que também costuma dividir os crentes, divide a igreja. Você é pós-tribulacionista ou você é pré-tribulacionista, não importa. Independente de você crer que a igreja vai ser arrebatada antes ou depois, e eu
acho até interessante nós atentarmos para isso, porque se a igreja vai ser arrebatada antes do arrebatamento, significa que eu tenho que preparar, o tempo é agora. Não vai haver uma sinalização anterior ao arrebatamento da igreja, sendo esta sinalização a vinda do anticristo. Não prepare a sua vida depois que você ouvir rumores que o anticristo já chegou. Não existe isso. Então, o meu convite é para que você creia de fato que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Agora, fato é, se você crê que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação e que você não vai passar por ela, você deve crer que, no entanto, todos nós temos todas as nossas tribulações todos os dias. Você talvez não vai passar, e a gente espera que não passe pela grande tribulação, mas certamente na sua vida, assim como na minha, nós temos as nossas tribulações, e é com essas tribulações que nós temos que lidar, porque através delas o nosso caráter é aperfeiçoado, através dela nós somos moldados dia após dia. Esta é a palavra que eu preparei para que trouxesse para você essa reflexão nessa manhã, que você creia no arrebatamento da igreja e creia que o Senhor está vindo. Esta é a mensagem principal. O arrebatamento, nós cremos, que eu particularmente creio. Se você crê, não sei exatamente, mas eu creio que eu faço parte da igreja, do arrebatamento da igreja. Quanto mais a igreja crê na proximidade, na iminência do arrebatamento da igreja, mais missionária ela se torna. E nós temos que fazer missão. Esta é uma das grandes vantagens de se crer na iminência do arrebatamento da igreja. A igreja se torna mais missionária, mais evangelizadora. Esta é a grande lição, essa é uma das grandes consequências positivas de se crer na proximidade do arrebatamento da igreja. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida e que você assine o canal, que você compartilhe essas mensagens. Quem sabe você tem algum amigo que tem essa questão com ele, e você pode transmitir essa mensagem para ele, dando aí a sua parcela de contribuição, se você também crê que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Eu fico por aqui, até a próxima.